E aí pessoal, tudo bem? Sou o Cleiton, diretor técnico da Escola CFE. Venho falar com vocês aqui para falar sobre uma curiosidade, que é o futebol raiz, né? Como era praticado o futebol antigamente e qual a diferença do início do futebol hoje, né? Nós temos, por exemplo, as situações do futebol de rua, que eram chamados futebol raiz. As brincadeiras de rua, os jogos de 2 contra 2, golzinho fechado, 2 contra 1. Quantas vezes você não chegou para jogar bola com seu amigo e só tinham 3 amigos? Aí você pegava e fazia, primeira partida de 3, joga um time com 2, um joga sozinho, depois a gente inverte. O gol a gol, um toque, né? O artilheirinho, quantas vezes a gente não brincou dessas atividades e quantas vezes nós não brincamos disso. Hoje em dia, as nossas crianças não têm essa facilidade de poder estar na rua brincando o tempo inteiro. Isso tudo devido à violência, devido à globalização, o aumento dos prédios, residências hoje. Naquela época não existia tantos prédios. Macaé, por exemplo, nós tínhamos só 10 andares na minha época. Hoje em dia não, nós temos prédios espalhados pela cidade inteira. Isso eu estou falando da minha infância em Macaé. Então a gente tem que parar para analisar o quê? Hoje as crianças estão sem espaço para poder brincar, para poder se divertir. Né? E o que é o futebol raiz veio da onde? Veio justamente daí, desse problema que a gente tem hoje. Antigamente a gente tinha brincadeiras de rua, os jogos de rua. Isso era o futebol raiz, jogar de pé descalço, e a pelada, e a brincadeira. Aí eu digo para você, se pratica o futebol raiz na escola? Se pratica, de uma forma diferente, mais contextualizada, certo? Não é porque a gente vai pegar uma bola, vai colocar no meio do campo, hoje é futebol raiz. Aí você pega o apito e deixa os garotos jogarem de forma deliberada. Isso não é futebol raiz. Isso é uma pelada, né? Onde seu filho está jogando bola e não está desenvolvendo praticamente nada. Não é esse o objetivo. Os europeus, por exemplo, fizeram uma pesquisa no Brasil e alguns países da América do Sul, tentando entender de onde vem a habilidade do jogador sul-americano. E foi descoberto que isso vem da onde? Vem do futebol de rua. Se você parar para olhar, os grandes nomes do futebol europeu são sul-americanos. A grande diferença do 1 para 1, do homem de habilidade, o homem de velocidade, é uma característica. Isso é regionalismo, isso é muito importante falar. Então eu digo para vocês, hoje, os jogos reduzidos que são treinados, são trabalhados hoje no futebol mundial, eles nasceram da onde? De estudos do futebol raiz. De entender lá atrás como era construído esse futebol, como que nasceram os grandes craques. Onde se fala do futsal, por exemplo, que ficou esquecido. Hoje o futsal no Brasil ele é muito esquecido. A gente não trabalha mais como era antigamente o futsal. As crianças iniciavam no futsal. Então o que o futsal ajudava? Ajudava no domínio, raciocínio rápido, dinâmica de jogo, ação e reação de pensamento para resolução de problemas quando você tem uma marcação. Como que a gente vai corrigir isso? Os trabalhos reduzidos estão trazendo essa resposta. Então hoje os jogos reduzidos, os pequenos jogos como são chamados, têm esse objetivo de resgatar um pouco do que foi perdido nesse período do futebol raiz, onde executavam esses jogos o tempo inteiro. Então uma curiosidade para você, se procurar, você pode procurar no YouTube, na internet, você vai encontrar falando sobre essa situação. Tá ok? Grande abraço a todos.